Nós, quando falamos de distúrbios do sono, podemos falar de vários tipos de distúrbios do sono. Podemos falar de distúrbios respiratórios do sono. O mais comum ou mais conhecido, até pelo público em geral, é a apneia, o síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Mas também podemos falar de outros distúrbios do sono, como alterações do ritmo circadiano. Por exemplo, um trabalhador por turnos tem uma alteração por norma do ritmo circadiano associada à profissão. Ou podemos falar de distúrbios do sono como hipersónias, ou então de insónias. Portanto, existe um grande número, um grande catálogo de distúrbios do sono. E eles estão publicados num livro bastante prático e útil no âmbito profissional, que é o ICSD-3, que é o International Classification Sleep Disorders. Em Portugal, cada vez existem mais formações no âmbito do sono, ou seja, normalmente o sono é uma área multidisciplinar, ou seja, quem é que trabalha em sono ou quem é que lida diretamente com os utentes que sofrem de alguma patologia do sono. São médicos, pneumologistas, neurologistas, otorrinos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, como por exemplo os técnicos de cardiopneumologia, de neurofisiologia, fisiologia clínica, mas também outras vertentes profissionais, como por exemplo os psicólogos. Portanto, é uma área multidisciplinar, digamos assim. Quando se aborda algum paciente que tem uma patologia do sono, nós devemos falar não só com o próprio utente, mas também muitas vezes com o familiar do utente, como a esposa, ou o esposo, ou outro familiar, ou o responsável legal, se falarmos em crianças, que também vão à consulta. Primeiro devemos perceber qual é o ritmo, quais são os horários de sono do utente, perceber se o utente tem uns horários de sono adequado, querem horas de deitar, querem horas de levantar, querem em número de horas de sono, e perceber também qual é a percepção que o utente tem relativamente ao seu sono, o utente ou familiar. Por exemplo, posso dar um exemplo, um utente que apresenta sonolência diurna durante o dia, muitas vezes pode ter porque tem um sono que não é suficiente, ou seja, se o utente se deitar às 2 da manhã e acordar às 7 da manhã, não sendo um short sleeper, não teve as horas de sono suficientes. E isso pode justificar alguma da sua sintomatologia. Mas por vezes temos doentes com apneia do sono, ou seja, nós quando temos apneia do sono temos paragens ou limitações ao fluxo respiratório durante a noite, pelo menos 5 por hora, podem ser, isto se falarmos de uma apneia ligeira, de 15 a 30 moderada, mais 30 grave. Nesses doentes, muitas vezes, eles têm limitações ao fluxo respiratório, e têm despertares associados aos seus fluxos respiratórios, mas esses despertares muitas vezes não são perceptíveis ou percepcionados pelo próprio paciente, mas são percepcionados com quem dorme ao lado do paciente, seja porque o paciente faz as paragens respiratórias e tem quase um micro despertar durante a noite, e isso também pode justificar alguma da sua sintomatologia. Portanto, o que é que nós devemos ter em consideração quando avaliamos esses doentes? Quais são os horários de sono do doente? Em que condições é que o utente dorme? Se dorme numa cama confortável, com temperatura adequada, se sofre de alguma outra comorbilidade que possa ter impacto no seu sono, qual é a percepção que a família tem relativamente ao sono do utente. Portanto, são várias as variáveis a ter em consideração. A medicação que faz, que pode ser uma medicação ou que substâncias tomas, que podem ser indutoras de sono ou, neste caso, inibidoras de sono. E hoje em dia temos também de ter muita atenção nos jovens e também nos adultos relativamente às tecnologias, porque nós até nos podemos deitar a uma hora de sono normal face à rotina do utente, mas depois ficarmos na cama com o telemóvel ou a ver televisão, ou seja, estamos postos a uma luz azul que é inibidora do nosso sono. Portanto, temos que perceber também qual a higiene do sono dos utentes em questão. A actigrafia é um exame que está validado, que permite avaliar ou permite inferir padrões de sono e de vigília. Ou seja, em que é que consiste o actígrafo? O actígrafo é um dispositivo muito semelhante a um relógio de pulso, que é utilizado por norma pelos pacientes entre 1 a 4 semanas, depois isso varia consoante a indicação clínica, e que, no fundo, o que é que ele tem? É um exame que está validado e que é utilizado na medicina do sono. E em que é que isso consiste? O actígrafo, então, é o tal relógio, e o relógio tem um cristal piezoelétrico. E nós, quando nos movemos, isso vai gerar um sinal no actígrafo. E normalmente, quando se gera esse sinal gera-se movimento. E normalmente o que é inferido?
Nós, quando temos muita atividade ou muito movimento, estamos em vigília, estamos acordados. Se por norma não estamos a gerar atividade ou não estamos a gerar movimento, nós poderemos estar em sono. Depois, os actígrafos normalmente têm algoritmos que estão validados, que permitem calcular automaticamente se o utente está acordado ou se está a dormir. Porque os actígrafos dão-nos várias variáveis. Dão-nos, por exemplo, variáveis diretas, reportadas e calculadas. Se falarmos em variáveis diretas, nós, por exemplo, podemos falar do tempo total de sono do utente, ou a que horas é que o utente adormeceu, a que horas é que acordou. Variáveis reportadas já nos têm que ser dadas pelo doente, ou seja, normalmente quando entregamos um actígrafo ao doente e entregamos um diário de sono, que é também preenchido pelo doente, e é onde o doente coloca vários dados, mas também a que horas se deitou, a que horas se levantou, se acordar durante a noite. E depois também nos dá variáveis calculadas, como por exemplo a eficiência de sono, ou seja, eu fico a saber, o utente que dormiu com actígrafo uma semana, qual foi a sua eficiência do sono, ou seja, que percentagem de sono é que efetivamente dormiu relativamente ao período que teve na cama, qual o tempo total de sono do utente em cada dia individualmente e a média de o total de dias, sendo os 7, aos 14, aos 20, os 21. E nós aí conseguimos inferir qual o ritmo circadiano do utente, ou seja, quais são as oportunidades de descanso, quais são o período em que o utente esteve acordado. Mas também, apesar do exame ser validado, é um exame complementar na avaliação dos distúrbios do sono, ou seja, deve ser utilizado juntamente, deve ser integrado sobretudo no contexto clínico do utente, ou seja, a história clínica é fundamental, ou seja, não há exames complementares de diagnóstico sem história clínica associada. Relativamente à tecnologia, eu falei, por norma geral, os actígrafos detectam movimento, certo? Quando nós temos movimento, o actígrafo dá-nos um actograma, que é um gráfico de movimentos que está individualizado em cada dia e dá-nos a tal tabela de dados. Portanto, nós olhamos para o gráfico e percebemos o utente neste horário que deveria estar na cama esteve muito movimento e o próprio algoritmo do equipamento diz-nos, olha, o utente esteve acordado neste período. Mas há actígrafos mais recentes que, além de movimento, eles detectam temperatura, ou seja, percebemos se a temperatura em que o utente dorme é adequada ou não. E também nos detectam a presença ou ausência de luz. Eles têm um furinho no equipamento, que é um fotómetro, que capta a luz e decompõe o espectro de luz. A temperatura é importante porquê? Porque normalmente quando um utente adormece, a nossa temperatura interna diminui. E então há uma dissipação de calor. E nós olhando para o gráfico, permite saber, olha, o utente neste momento esteve a adormecer, porque houve, então, pela zona cutânea, houve uma dissipação de calor. Também nos permite saber, a nível de higiene do sono, se a temperatura em que o utente está a dormir é uma temperatura adequada. E a presença de luz ou não permite-nos avaliar em que ambiente é que o utente está a dormir. Por exemplo, muitas vezes um utente pode ir para a cama, mas o parceiro do lado está a ler um livro e está com a luz acesa, ou o próprio utente está com um dispositivo móvel ou com um tablet a ver alguma série e então está exposto a tal luz que é inibidora do sono. Portanto, nesse sentido, a tecnologia de há uns anos para cá já tem tido algumas evoluções. Claro que há vários actígrafos no mercado e o que eu recomendo sempre é que se experimente os equipamentos, quer hardware, quer software, antes da aquisição do mesmo. A vantagem é que o equipamento é usado como um relógio de pulso. E o que é que isso permite? Permite que o utente mantenha as suas rotinas. Aliás, quando é entregue o actígrafo ao utente, é sempre indicado mantenha as suas rotinas e os seus horários, porque é isso que nós queremos, horários de sono e de vigília, porque é isso que nós queremos estudar. Normalmente ele só é retirado em duas circunstâncias. Quando existe alguma atividade física que possa causar dano ao equipamento, por exemplo, um jovem que está a praticar karatê, nesse momento é retirado o actígrafo, mas lá está, o utente leva o diário de sono onde escreve da hora X a Y, tive em atividade, retirei o equipamento. E os novos equipamentos também têm uma tecnologia como os touch do telemóvel que permitem marcar um off the wrist, ou seja, eles dizem, os equipamentos esteve fora do pulso neste período. Portanto, nesse caso, a ausência da atividade não é porque o utente esteve a dormir, não há movimento porque o utente não tinha o equipamento no pulso. E outro momento em que se tira o equipamento é quando há exposição à água, ou seja, a pessoa para tomar um duche, hoje em dia os actígrafos são permeáveis, mas eles são permeáveis até determinada profundidade e tempo. Por exemplo, os actígrafos com que eu trabalho aguentam 1 metro de profundidade até um máximo de 30 minutos. Portanto, se o utente for praticar natação ou for à praia, para a água, deve retirar o equipamento. Isso são as vantagens, ou seja, o utente mantém as suas rotinas. A desvantagem que são nessas duas circunstâncias específicas, ele deve ser retirado.
Uma outra desvantagem é que o gold standard, ou seja, o exame padrão para avaliar o sono de um utente, por exemplo, o sono de uma noite, ainda continua a ser a polissonografia, em que o utente dorme uma noite ou no hospital ou no domicílio com vários sensores, seja a parte de eletroencefalograma, seja a parte de movimentos torácicos, abdominais, a parte dos distúrbios de termistor e canula nasal, que permitem avaliar a respiração durante o sono. Portanto, lá está, a actigrafia é um exame complementar. Se falarmos dos distúrbios do sono, nós podemos falar de hipersónias, em que a actigrafia é indicada, quer pela Academia Americana de Sono, quer também no ICD-10, as hipersónias idiopáticas, os long sleepers, os síndromes de sono insuficiente. Se falarmos das alterações de ritmo circadiano, atrasos de fase, avanços de fase, sono irregular, os trabalhadores por turnos. No tratamento é útil, neste caso, por exemplo, num trabalhador por turnos, por exemplo, nós damos várias medidas em que tentamos que o utente, normalmente os trabalhadores por turnos têm sonolência diurna porque não só têm o ritmo circadiano alterado, mas porque também têm um sono insuficiente, ou seja, nos períodos de repouso eles não dormem a quantidade de horas do que deveriam. E normalmente muitas patologias de sono se tratam de forma comportamental, ou seja, são feitas correções no horário de sono do utente, mesmo tendo em consideração que ele trabalha por turnos, e a actigrafia serve para vigiar a aplicação dessas indicações ao longo do tal período definido, se é dada determinada terapêutica farmacológica ou não a determinado utente. Neste caso, a actigrafia é utilizada como follow-up, perceber se pré ou pós-tratamento existe alguma melhoria, quer seja no tempo total de sono, quer seja na eficiência do sono, quer seja nas medidas de higiene do sono. Por exemplo, um jovem que tenha um sono insuficiente, porque dorme poucas horas além do que deveria. Normalmente o que é indicado, tente-se deitar um horário cada vez mais regular, tente ter pelo menos 7 horas de sono por noite, tente evitar luzes acesas, exposição a telemóvel, a tablets, a televisão antes da hora de deitar. E neste caso a actigrafia consegue monitorizar esses comportamentos. Alguns passos já estão a ser dados. Sendo uma área multidisciplinar, o que é que as guidelines da Academia Americana e não só tentam fazer? Tentam uniformizar critérios de diagnóstico. E normalmente estas guidelines estão a ser publicadas com cada vez mais regularidade. Portanto, esse passo está a ser feito. Depois, outro passo que está a ser feito é no âmbito das acreditações europeias. Hoje em dia existe a acreditação europeia em medicina do sono e também existe a acreditação americana e a acreditação mundial, em que profissionais de diversas áreas, como referi no início, sejam médicos, sejam técnicos superiores de diagnóstico, sejam médicos dentistas, psicólogos e outros profissionais de saúde, podem se propor a esse exame, que normalmente são exames de 3 horas ou exames de 5 horas, tendo componente teórica e componente prática, em que se afere as competências de determinado profissional para trabalhar na área da medicina do sono. Também as escolas de saúde, sejam as faculdades de medicina, as escolas superiores de tecnologias de saúde, já têm unidades curriculares, pós-graduações e mestrados específicos na área da medicina do sono, algo que não era uma realidade no passado, pelo menos em Portugal. Muitos profissionais portugueses também costumam fazer cursos de formação, nomeadamente para preparação para esses exames, a nível do NHS, ou seja, nas faculdades do Reino Unido, e que também trabalham com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido em questão. Portanto, esses passos já estão a ser dados. Agora, o futuro também passa pela inteligência artificial e normalmente as empresas de dispositivos médicos estão a criar algoritmos cada vez mais sofisticados que fazem automaticamente o scoring do eletroencefalograma, que antigamente era só feito manualmente e depois era submetido a um double scoring, ou seja, outro profissional ia avaliar manualmente outra vez os dados para aferir a fiabilidade dos mesmos. E, portanto, o que é que a inteligência artificial nos irá traduzir? Irá-nos a traduzir a diagnósticos mais precisos e a um maior número de diagnósticos, porque também não nos importa ter um diagnóstico muito preciso e não abrangermos a totalidade da população. Nós, se conseguirmos um maior número de diagnósticos com menor custo e mais preciso, essa é a ideia. Não nos vale a pena tratar muito bem o utente, vale-nos a pena nos diagnosticar e, subsequentemente, tratar bem um grande número de utentes. Portanto, eu acho que o futuro é a inteligência artificial e que é comum a outras áreas da medicina, como, por exemplo, a radiologia, é um exemplo paradigmático disso. O convite desta apresentação surgiu só num programa que é o Tecnisono,
e outro parâmetro importante no âmbito da medicina do sono, que foi um programa de apresentações e de formações e de partilhas de conhecimentos criado pela Linde, em que existe uma partilha de experiências de profissionais, de técnicos de biodiagnóstico que trabalham no âmbito da medicina do sono, e acho que essa partilha de experiências é fundamental. Acho que só conseguimos evoluir dessa forma.